pessoal, eu me chamo Ana Victoria Ramalho, juntamente com meus colegas Eleomar Alves e Janaína Guajajara, somos acadêmicos de enfermagem do 5º período da UEMA Campus Grajaú. E hoje vamos falar um pouco sobre transtorno alimentar e ansiedade. O transtorno alimentar é a preocupação excessiva com o peso ou com a forma do corpo, ou seja, é a obsessão pela magreza, o medo de engordar e a necessidade de emagrecer. Isso fazendo com que haja uma situação conflituosa entre a mente e o corpo. E isso ocasionando distúrbios alimentares, no caso é a ingestão inadequada de alimentos. É um transtorno com pouca atenção na sociedade, mas que também pode levar à morte. Aqui no Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população brasileira, ou seja, 10 milhões de pessoas, sofrem com transtorno alimentar. E essas pessoas são mais do sexo feminino e pessoas na adolescência. A fisiopatologia. As causas são multifatorial e envolvem aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Os aspectos biológicos, genética e deficiência nutricional. Os sociais, profissões e carreiras que promovem magreza e perda de peso, como balé e modelo. Os esportes, onde a ênfase é colocada no corpo magro, como corrida e ginástica. E o aspecto psicológico, que é a principal causa, que é a imagem negativa do corpo, baixa autoestima, insatisfação com o corpo. E algo que funciona como gatilho para o transtorno alimentar é o excesso de exposição à mídia com conteúdos que valorizem ideias de magreza, aumentando a insatisfação do corpo, como por exemplo, digitais influências que fazem com que as pessoas se preocupem em buscar um corpo perfeito. E quando essas pessoas vão em busca desse corpo e não conseguem, acaba se julgando, se sentindo mal e se adoecendo mentalmente. E muitas vezes esse peso que a pessoa procura, busca ter, não é nem o peso que realmente a pessoa precisa, mas devido à sociedade exigir esse padrão de beleza, incentivar a perda de peso, a pessoa vai lá em busca de um corpo perfeito. A gente vê muito isso também acontecendo com famosos, né? E eu vi uma reportagem onde a esposa de um famoso apresentador, que é o Luciano Huck, fala dessa questão de digital influência, né? Que ela passou por um transtorno alimentar recentemente, através disso, de seguir digitais influência, onde ele se preocupa em buscar um corpo perfeito. E ela foi nessa, e acabou que se adoeceu mentalmente e não conseguiu chegar àquele corpo, ou seja, porque não era o corpo que ela precisa ter. Então a pessoa tem que colocar em mente que para ser saudável não tem que ser malhado, ter barriga tanquinho. Ser saudável vai muito além disso. Isso é só um padrão que a sociedade hoje em dia exige, a pessoa ser magro, mas magreza nem sempre significa ser saudável. Eu mesmo sou magra, mas não sou saudável, gente. Contribui a ansiedade, contribui bastante para o transtorno. Um exemplo que eu posso citar também é durante a Covid-19, que aumentou tanto os níveis de ansiedade como de transtorno alimentar, o isolamento, a quarentena, aí o medo, a insegurança, a preocupação fez com que algumas pessoas reduzissem a alimentação, ou seja, o medo, a insegurança e preocupação de contrair o Covid fizeram com que as pessoas algumas pessoas não se alimentassem adequadamente. E por outro lado, fez com que outras pessoas comessem bem mais, ou seja, para ficar mais forte, o sistema imunológico, ou também pensando por outro lado, caso pegasse o Covid, estaria ali
forte e não ia ter tanta incidência no corpo. Mas acabaram adquirindo uns quilinhos a mais e depois entraram em desespero para a perda de peso. Ou seja, ai meu Deus, eu ganhei 5 quilos a mais, meu Deus, eu tenho que perder. E acaba entrando em uma dieta para perder essa quantidade de peso e causando um transtorno alimentar. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas são a preocupação excessiva com o corpo, prática exagerada de atividade física, hábitos alimentares irregulares, fazer dieta constantemente, perda rápida de peso, insatisfação com o corpo, baixa autoestima, buscar se adequar aos padrões de beleza e o descontrole alimentar. Isso tudo faz com que falte alguns nutrientes no nosso organismo e afete a produção de serotonina e dopamina, causando mau humor, o estresse, a ansiedade e até mesmo a depressão. Tratamento do transtorno alimentar. Esse tratamento ele deve incluir médico psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Todos esses profissionais envolvidos, ele buscam melhorar a relação do paciente com a alimentação, seu corpo e seu peso, para diminuir os comportamentos prejudiciais, como compulsões alimentares, métodos compensatórios e restrição alimentar. A assistência prestada pela enfermagem aos pacientes com TAs tem como objetivo não somente a administração de medicamentos ou supervisionar os doentes após as suas refeições, e sim fortalecer as relações positivas, bem-estar e aumentar o grau de autocuidado, além de realizar diagnósticos específicos de enfermagem. Então, o vínculo dos profissionais com a clientela de TAs são importantes e requerem dos profissionais capacidade de compreensão e empatia. Então, o paciente ele deve ter uma escuta ativa, que deve ser feita com bastante atenção, interesse pela equipe, sem reprovações. E um dos instrumentos utilizados pelos profissionais de enfermagem para o tratamento de TEA é a implementação da sistematização da assistência de enfermagem SAI, que permite que os profissionais eles prestem uma assistência mais individualizada e holística ao paciente. Os cuidados de enfermagem necessitam de desenvolver habilidades para facilitar tanto os pacientes quanto os seus familiares. Então, a enfermagem possui a necessidade de manter uma linha. Agora, vamos citar as redes de apoio. A pessoa doente ela vai se sentir mais acolhida e confortada se encontrar o apoio familiar. É claro que a dinâmica familiar muda bastante e muitas vezes você deve ter dificuldade de entender o que a pessoa está passando. Então, o ideal é que a pessoa seja proativa dela durante esse momento, né? Para conversar sobre assuntos diversos, mas evitar tocar no assunto sobre alimentação e peso. Então, assim, você estará procurando um meio de ajudar da melhor forma. A ansiedade. A ansiedade é um sentimento comum e natural, ou seja, é a resposta do nosso emocional, devido ao medo adquirido daquilo que para nós ainda é desconhecido. É como, por exemplo, a reação que experimentamos diante de algumas situações do nosso dia a dia, como o nervosismo em falar em público, véspera de prova e expectativa para datas importantes. Seja aquele friozinho na barriga, o coração um pouco mais acelerado, que serve para nos ativar, ou seja, é uma ansiedade boa, que nos ativa, é algo de curta duração, mas temos que ter bastante cuidado, porque em excesso pode fazer o contrário, pode nos fazer mal e causar o transtorno de ansiedade, que já é uma situação bem mais complicada, que é considerada a ansiedade ruim,
que é uma situação mais frequente e extensa, como a preocupação excessiva e de difícil controle, e tem uma longa duração. E para entendermos melhor a diferença entre as duas, vou mostrar uma tabela a seguir. A ansiedade normal é a preocupação com algo específico, sintomas esperados e normais, tem um motivo para acontecer, não impacta tanto na rotina e no bem-estar, e tem um ponto inicial e final. Já no transtorno de ansiedade, a preocupação é incontrolável, sintomas intensos, necessita de tratamento, parece impossível de controlar e causa prejuízo e impactos na vida, e tem uma longa duração. Fisiopatologia da ansiedade. A ansiedade ela tem como base a resposta do sistema luta e fuga, com a ativação do sistema nervoso simpático, resposta autossômica, neuroendócrinas, cognitivas e motoras. A ansiedade é uma característica natural do ser humano que antecede em certos momentos em que o cérebro entende como situações de perigo real ou imaginário. Ela também pode ser definida por aquela expectativa e impaciência. Sinais e sintomas da ansiedade. Em relação às reações físicas, os sintomas são taquicardia, hipertensão, contrações gástricas, dificuldades respiratórias, boca seca, sudorese, náuseas ou vômito, diarreia, dor de cabeça, tontura, dores nas costas, sensação de aumento de temperatura. Bexiga hiperativa, que é um distúrbio neuromuscular que provoca várias vezes ao dia uma vontade instantânea e incontrolável de urinar. Perda ou aumento do apetite, perda ou aumento de peso, alterações no ciclo menstrual e unha quebradiças. Reações cognitivas. Em relação aos sintomas, temos eles a preocupação excessiva ou obsessiva, pensamentos intrusivos negativos, dificuldade de atenção e concentração, insônia, alterações de memória, vontade de chorar, maior foco no negativo do que no positivo. Reações sociais. Dificuldades em iniciar ou manter uma conversa, dificuldade em dizer não ou demonstrar desacordo ou desagrado, preocupação excessiva com a opinião de terceiros. Creio eu que deve ter acontecido com alguns de vocês, acadêmicos da enfermagem, assim que a gente entra, o pessoal afirma que está com sintomas, seja parentes, vizinhos ou amigos, afirma, eu estou com tais sintomas, qual remédio eu devo tomar e tal, qual seria bom. Aí comigo aconteceu da seguinte forma, uma amiga minha chegou e perguntou se a ansiedade causava a queda de cabelo. Na época eu não soube responder e nem pesquisei em relação, né? Aí hoje eu sei que a ansiedade causa sim a queda de cabelo, porque ela comprime os vasos sanguíneos do couro cabeludo, né? Que é a alopécia. Tratamento da ansiedade pode ser através da psicoterapia, que é uma terapia cognitivo-comportamental ou psicodinâmica, orientadas por um psicólogo, onde essas intervenções de psicoterapia são úteis, já que estimulam a identificação e resolução de pensamento distorcido, estimulação do autoconhecimento e diminuição dos conflitos emocionais. A terapia cognitivo-comportamental
contribui com atividades e exercícios importantes para controlar as crises ansiosas e compulsivas. No tratamento com remédios, pode ser usado o antidepressivo como sertralina, escitalopram, paroxetina ou venlafaxina. Esses medicamentos eles são usados de primeira escolha no tratamento da ansiedade porque são eficazes para controlar os sintomas ou ajudar a repor neurotransmissores cerebrais que estimulam o humor e o bem-estar. Pode ser usado também ansiolíticos, como diazepam, clonazepam, lorazepam. Apesar deles serem remédios muito eficazes para acalmar, eles não devem ser usados como primeira escolha, já que causam risco de dependência e efeitos colaterais, como sonolência e quedas. Outros medicamentos que podem ser usados a buspirona, pregabalina, hidroxina e antipsicóticos. Também eles podem ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, mas só que para o uso desse medicamento é necessário a escrita recomendação médica, já que é importante o acompanhamento dos efeitos e necessidade de ajuste de doses e reações colaterais. No tratamento da ansiedade, pode ser usado também a meditação e a atividade física, né, que são armas bastante poderosas que jogam todos aqueles sinais e sintomas para fora. Agora vamos falar sobre os cuidados de enfermagem e ansiedade. Sabemos da importância do enfermeiro no tratamento com paciente com ansiedade, porque além de fazer uma avaliação geral no paciente, não somente em questões clínicas, mas em questões psicológicas, o enfermeiro especialista em saúde mental ele é capaz de compreender e identificar os sinais e sintomas mesmo nas manifestações iniciais. Então, o envolvimento da equipe de enfermagem ela é imprescindível no processo de humanização, citando os cuidados de enfermagem ao paciente com transtornos ansiosos, desde a anamnese até o último processo de sistematização de enfermagem. O enfermeiro ele deve agregar não somente seus conhecimentos teóricos e práticos, mas também os conhecimentos sobre o acolhimento e a escuta qualificada, assim desenvolvendo uma comunicação saudável entre o paciente e os familiares presentes. E aqui listamos algumas intervenções de enfermagem, que é gerir ambiente físico. Um ditado popular diz que o ambiente ele reflete quem você é, e talvez isso seja verdade, porque quanto mais bagunçada a sua mente, maior será a bagunça nos ambientes em que você vive. Isso porque suas ideias elas não estão bem organizadas, refletindo em suas ações e na maneira como você lida com as pessoas ao seu redor. Outra coisa é ajustar um ambiente seguro para o doente, controlar os ruídos indesejáveis e adequar a iluminação desse ambiente. Disponibilizar a presença, ou seja, demonstrar disponibilidade sem gerar dependência. Oferecer escuta ativa, quer dizer, incentivar o paciente a se expressar de forma verbal sobre os seus sentimentos e medos, promover suporte emocional. Isso quer dizer demonstrar interesse no que o paciente fala, mantendo uma postura de compreensão e recepção da mensagem. Gerir comunicação, ou seja, permanecer com o doente gerando sentimento de segurança durante o período de maior ansiedade, ajudar a identificar situações que podem gerar ansiedade, proporcionar conforto, não insistir que o paciente tome decisões,
executar técnica de relaxamento, incentivar a utilização de banhos mornos para relaxar, incentivar também que seja feita a massagem nas costas, colocar uma música ambiente e providenciar um lugar calmo. Promover a participação do doente em atividade de distração, incentivar a participação de doentes em atividade de distração, explicar sobre os benefícios de uma boa leitura, de assistir televisão, passeios, jogos e entre outras coisas para distração. E planear atividade de distração, ou seja, agendar em quais horários as atividades serão realizadas. E a rede de apoio apoio social, apoio instrumental e apoio emocional. Então, as pessoas elas necessitam uma das outras e por isso, quando o apoio social diminui, tem-se um comprometimento do sistema de defesa do corpo. E a sensação de não poder controlar a própria vida, juntamente com a sensação de isolamento, pode estar relacionado ao processo de saúde e doença. Aumentando o favorecimento para o surgimento de enfermidades. E o apoio emocional, ele refere-se à afeição, aprovação e simpatia, além de preocupação com o outro. Já o apoio instrumental, ele é entendido como ajuda financeira, ajuda na divisão de responsabilidade em geral e a informação prestada ao indivíduo. Não coma menos, coma melhor.